Vamos falar, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Meu desejo, irmãos, que essa série de estudos, como eu preciso também, não só falar de forma temática, amém? Mas eu preciso expor as Escrituras, então eu vou dividir o tempo. Nós vamos falar sobre aquilo que é necessário para a igreja, que é o discipulado. E nós vamos falar também acerca do livro de Atos. Amém? Então nós vamos trazer aí algumas pinceladas sobre o livro de Atos. O meu desejo é comentar do capítulo 1 até o capítulo 28. E que Deus nos dê graça a isso. Os irmãos encontraram Romanos capítulo de número 12, irmãos, em verso de número 2. Amém? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, esse texto é um texto que introduz muito bem acerca da influência, né, que o mundo e também da influência que a palavra, que essa renovação do nosso entendimento acerca das Escrituras, do poder do Espírito Santo, tem que gerar em nós, fazendo essa transformação. Amém? Meus amados irmãos, na pessoa de Deus há algumas características, tá? Você que estudou a teontologia, você observou, quando você estudou sobre Deus, a doutrina do ser de Deus, que na doutrina do ser de Deus, os atributos de Deus são as características que definem quem Deus é. Amém? Ou seja, Deus, né, ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é verdadeiro. Porém, os teólogos eles dividem entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Se você está com uma caneta e um papel, anote isso. Amém? Os atributos de Deus, ou seja, aquilo que fala acerca das características de Deus, ele está dividido entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por que atributos comunicáveis? Deus tem qualidades, Deus tem virtudes, Deus tem atributos que ele compartilha conosco, mas Deus também tem atributos e Deus também tem qualidades que ele não compartilha conosco. Por exemplo, Deus tem algumas qualidades que ele não dá a nós, alguns atributos que ele não dá a nós. Onipotência, onisciência, onipresença, amém? Então, ele não dá a nós, por exemplo, imutabilidade, amém? Eternidade, nós salvos em Cristo Jesus, vamos desfrutar da eternidade. Porém, nós temos uma data de nascimento. Deus não tem data de nascimento. Amém? Então, tem alguns atributos que Deus não comunica a nós. Mas tem atributos que Deus comunica a nós, que são os atributos comunicáveis. Quais são os atributos que Deus comunica a nós, que Ele compartilha conosco? O seu amor, porque quem é salvo, quem tem Cristo na sua vida, Ele ama. Amém, irmãos? A santidade, sejam santos, porque o vosso Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ele compartilha conosco a sua santidade. Ele compartilha conosco também, por exemplo, a sua justiça, amém? A sua retidão, a sua misericórdia, não é? A sua alegria. Então, há esses atributos que são comunicáveis, que ele compartilha conosco, que alguém cheio do Espírito Santo, ele tem virtudes que demonstra que o Espírito Santo de Deus deu a ele, ou seja, repartiu a esse crente, e ele então transparece com as suas atitudes no dia a dia que ele é um servo de Deus, porque os atributos comunicáveis de Deus estão na sua vida. E aí nós vamos observar que os atributos comunicáveis podem ser partilhados ou divididos conosco, tá? Pense no amor ou na santidade de Deus, mas também podemos ser também amorosos e santos. Amém? Nós podemos ser amorosos e santos. Atributos incomunicáveis, eu expliquei para os irmãos, entretanto, são as qualidades que só Ele possui. Amém, irmãos? Está entendido isso? Só Deus possui. Pense na onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Pense na sua onisciência, Ele sabe de
tudo. Pense na sua onipotência, ele tem todo o poder, amém? Um dos atributos incomunicáveis de Deus é o seu caráter imutável, ou seja, eu mudo, você muda, não é assim? Nós mudamos, mas Deus é imutável. Tem um hino que as irmãs cantam, né? Falando na primeira pessoa, quando fala, eu não mudo, referindo-se a Deus, né? Como se Deus está falando, eu não mudo, eu não mudo. Acho que é da irmã Raquel, né? Eu não mudo. Então, filho, eu nunca mudei, não é assim? Então, Deus não muda, ele é imutável. Nós mudamos, mas ele não muda. E aí, nós vamos observar que se nós mudamos, quer dizer que o ambiente onde nós estamos, ele pode nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Tanto para o bem quanto para o mal. Nós somos criaturas mutáveis. Nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos, nós morremos. Tudo isso são mudanças. Amém? E o ambiente que nós vivemos, nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe. Por exemplo, quantos nordestinos nós temos aqui? Amém? Por exemplo, tem alguns irmãos que são nordestinos, alguns não, vários, né, aqui, que são nordestinos e foram influenciados pelo sotaque da região onde eles nasceram. É assim ou não é? E aí um fala vice, né, as irmãs aí de Pernambuco, né, fala vice. Lá na minha região, né, a região do meu pai, onde eu fui criado ali, na minha adolescência, fala muito uai sou, fala muito sou, não é? Ou seja, essa influência, anem, né? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Anem. Quando vai utilizar uma afirmação, alguém fala anem naquela região, amém? Quando vai ter uma surpresa, tá passando uma Ferrari ali na rua, um carro, né, de luxo, alguém fala, ô burro, que carro lindo. Alguém já viu essa expressão? Quando alguém tem a expressão de admiração, fala, ô burro, né? É natural lá. Então não está se alguém falar com você isso, não está te xingando. É expressão de surpresa. Amém? E a afirmação na minha região a afirmação é anem. Né? Estojo é bolsinha, né, varão? E professora não é professora, é dona, né? Ô dona. Né? Eu lembro muito bem. Então, nós saímos da região, e aí de repente alguém vai lá para o Rio de Janeiro, fica lá 3, 4, 5, 10 anos no Rio de Janeiro, aí volta para sua terra lá no Pernambuco ou em Minas Gerais, não sei, né? No sul, né? Volta para sua terra e chega falando, me vê 3 pastéis de carne. Ou seja, ele não é daquela região, porém, a influência da convivência fez com que o sotaque mudasse. Amém? Eu sei que o nordestino raiz continua puxando o sotaque dele. É assim ou não é, irmão? É difícil de mudar, né? Puxa o sotaque mesmo. E tem orgulho disso. É assim ou não é? Porém, meus irmãos, tem alguns que vai para outro estado ou até para outros países que começa com a influência do lugar, a sua linguagem começa a ser também modificada. Isso em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. As pessoas que estão ao nosso redor, amém? Os lugares aonde nós estamos, eles estão sempre querendo nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Então, aprendemos, tá? Coisas que não sabíamos e esquecemos coisas que sabíamos, tá? Quantos aqui que fizeram ensino fundamental? Primário, ensino fundamental, primário, ensino médio, tem alguém, né? Ok. Vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Quem lembra aqui da fórmula de Bhaskara? Eu não lembro, irmão. Vocês lembram ou não? Lembra? Eu não lembro da fórmula de Bhaskara. Aquelas fórmulas matemáticas, não. A única coisa que eu sei assim, pelo menos até a do 4, é a tabuada. Né? E olhe lá.
Entendeu por quê? Porque se a gente não vai utilizando aquilo, irmãos, aquelas fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, fórmulas da física, você não vai utilizando, você esquece tudo, é assim ou não é? Por isso que é bom fazer os vestibulares assim que sai da escola, que está fresquinho na mente. É ou não é? Porque depois de muito tempo, meu Deus, irmão, é um sacrifício. Não é? É um sacrifício, porque esqueceu. Esqueceu. Mas também você aprendeu coisas novas, é assim ou não é? Você aprendeu várias outras coisas, coisas novas. Porque o ambiente que você está, ensina. O ambiente que você frequenta, ensina. Aquilo que você vê, aquilo que você assiste, ensina. Aquilo que você ouve, ensina. Aquilo que você lê, ensina. Então as músicas ensinam, a arte ensina. O cinema ensina, a televisão ensina, a internet ensina. Então todas essas influências que recebemos ensina. Os amigos influenciam. Os colegas influenciam. Toda a nossa volta que estamos, nós estamos sendo influenciados para o bem ou para o mal. Tornamos-nos mais piedosos ou menos piedosos. Tudo isso também são mudanças. Por exemplo, não responde não, tá, para não constranger. Você já orou mais do que você ora hoje? Você já leu mais a Bíblia do que você lê hoje? Você jejuou mais? Teve tempo da sua vida que você jejuou mais do que você jejua hoje? Ou você está vivendo o top da sua vida espiritual? Você já teve tempos melhores? Amém? Talvez não se aplique a todos, tá, irmãos? Talvez tem irmãos aqui que estão vivendo o top da sua espiritualidade. Mas, talvez, você já teve tempos mais lá em cima. E a vida da gente, às vezes, é como uma roda gigante, não é? Uma vez a hora está em cima, outra hora está embaixo. Por exemplo, vida financeira. Você teve melhor do que você está hoje? E aí, teve tempo que você estava com mais dinheiro? Você está hoje? Estava mais bem financeiramente? Já teve tempo assim que você olhar para a conta e você fala, ô glória! Hã? Teve tempo que você tem uns peixinhos na carteira, né? Uns peixes. Agora os peixes foi tudo pescado, né, irmão? Pescado de rede. Né? Mas, e é claro, as circunstâncias nos afetam no dia a dia. Pandemia, desemprego, problemas na família, problemas no casamento. Tudo isso nos afeta, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Tá? Então, a inevitabilidade da influência, nós estamos falando. Amém? Deus, ele não muda, mas nós mudamos. Nós somos, por natureza, criaturas mutáveis e instáveis. Já viu alguém falar assim, fulano é bipolar? Quem já ouviu falar isso aí? Irmão, por certa parte, eu não estou falando da bipolaridade que é preciso de um tratamento psiquiátrico. Não estou falando disso. Mas em certas partes, todos nós somos bipolares. Quem está entendendo? Tem dia que você acorda, sabe? Você não sabe que alegria, que entusiasmo. Você pula da cama já, ó. As irmãs que é dona de casa, pula da cama querendo fazer faxina. Pula da cama já. Agora tem dia que você enrola para lá. Rola para cá. Se pudesse não levantar. Hã? Então, irmão, e tem outros que é todo dia, né? Tem outros que é crônico, né? É crônico. Tem uns que são alegres, outros são meio ranzinza, né? Tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Aí você tem que saber o dia que tá bem para poder falar. Então, nós somos mutáveis e instáveis. Paulo observou que o príncipe do poderio do ar está agora em ação nos desobedientes. Efésios 2, 1 e 2. Está dizendo assim, ó. Ele vos deu vida, estando nós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado,
no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo vai dizer que há alguém perverso, maligno, que domina sobre os ímpios, sobre os filhos da desobediência, os influenciando. E aí eu posso usar outro exemplo aqui. Você lembra o próprio Pedro? Que no mesmo instante ele foi usado pelo Espírito de Deus e dizer, quando Jesus pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? E alguns dizem que é um dos profetas, tal, né, Jeremias, tal. E aí quando pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? O que ele vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora, na mesma cena, na mesma ocasião, o que acontece? Quando Jesus fala, vou para a cruz, vou para o martírio, vou morrer, vou padecer. E aí Pedro toma a palavra e diz, tenha dó de ti mesmo. Não faça isso não. Aquela mensagem coach, né? Pense um pouquinho em você. Né? Aquela mensagem, né? Coach. Se Jesus pensasse só nele, irmão, e não passar pelo aquele sofrimento que ele passou, nós estaríamos condenados para sempre no inferno. Mas Jesus pensou primeiro no outro, no lugar do eu. Oh, glórias! Aleluias! Pensou em nós. E aí, ele é usado, influenciado por quem? A sua boca? Por Satanás. Ele não ficou possesso. Quem entende o que eu estou falando aqui? Judas ficou possesso. Amém? Agora, Pedro foi influenciado. Ele deixou a sua boca ser usada. A mesma boca que falou das coisas de Deus, que Deus revelou, é a mesma boca que deixou ser influenciada pelo inimigo. Então, cuidado. Amém? Cuidado. E aí nós vamos lá. Por isso, ele nos exorta a não nos amoldarmos ao esquema deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da vossa mente, conforme Romanos 12, 2. E aí, olha que o texto vai dizer em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Conformeis no original. Que palavra que é essa? Conformeis. Formeis tem a ver com forma. Amém? O que é isso? A palavra no original é esquemazo, que vem da palavra para o português esquema, que é a mesma coisa que é se amoldar ou se moldar. O que é isso? É como se nós tivéssemos que ser líquidos e o mundo oferecesse para nós uma forma. E nós devemos se adequar à forma que o mundo nos dá. Ou seja, nós devemos entrar na forma que o mundo oferece a nós. E aí Paulo vai trazer uma negativa e ele vai dizer, não se amolde ao mundo. Não entre na forma do mundo. Vocês não são líquidos. Vocês foram salvos por Cristo Jesus. Vocês oferecem um culto racional. Vocês foram alcançados pelo poder de Cristo Jesus. Vocês são sacrifícios vivos. Vocês são a própria oferta. E vocês precisam experimentar o extraordinário de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, não se amolde ao mundo, não seja líquido, conforme o próprio um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, diz que tudo é líquido. A modernidade é líquida, a economia é líquida, a sociedade é líquida. O que é isso? Quer dizer que todo mundo se amolda, todo mundo é volúvel, todo mundo é instável. Mas o cristão salvo em Cristo Jesus, ele tem uma forma que o Espírito Santo, que Deus estabeleceu para ele. E a gente não tem que se adequar à forma que o mundo nos dá.
A gente tem que entrar na forma que Deus fez para nós. E Ele estabeleceu essa forma e diz, olha, vocês não serão mais líquidos, não vão mais se adequar à forma que o mundo te dá. Mas eu tenho um padrão para vocês. Qual que é o padrão? O padrão que eu criei lá no princípio, que é segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. É esse o padrão. Que com Adão e Eva eles caíram e essa modo que eu criei, esse modelo perfeito que eu criei, foi deformado. Mas pelo poder do Espírito Santo que está em vós e pela renovação da vossa mente, vocês são transformados, aleluia, glória a Deus. E o texto vai dizer, mas transformai-vos. Quer dizer meta. O que quer dizer? É transformação. Se meta quer dizer transformação. E o outro trecho diz, da palavra, né, da semântica, forma ou morfê. Metamorfê quer dizer transformação de forma. Essa metamorfose, essa transformação de forma. Pela renovação da mente, através da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E Ele está tirando tudo aquilo que não presta. Oh, glória! Ele está tirando tudo aquilo que o mundo influenciou para o mal, para o pecado, para o pensamento ruim, para a mentalidade ruim, para a malícia, para o pecado. E Ele está transformando para ser aquilo pelo qual, para o propósito que Ele criou a nós, que é a sua imagem, a sua semelhança. Essa é a forma que é imutável, que não deve ser mudada. Mas nós podemos operar isso em nós? Não. Nós fomos primeiro justificados pelo Senhor, através da obra de Cristo Jesus, e com o Espírito Santo que nos convenceu. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo pelo poder do Espírito. Nós fomos santificados posicionalmente, através de Cristo nós somos santos. Mas também somos santificados dia a dia, porque a santificação também é gradual. Através das disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a consagração, a solitude, estar sós com Deus, através do buscar ao Senhor, através das disciplinas espirituais, o Espírito Santo trabalha em nós, produzindo em nós o fruto do Espírito, que é as virtudes, e a Bíblia diz que Ele está nos transformando de fé em fé e de glória em glória. E aquele que começou em nós a boa obra, Ele aperfeiçoará até aquele dia. Antes dele voltar, você vai estar preparado, crente, daquele jeito, aquele que criou para ser. Amém? Oh, glórias. E aí Agostinho vai dizer assim, um pastor africano do 5º século, escreveu esse conflito espiritual, esse embate entre a carne e o espírito, entre esse ser natural, carnal, e esse ser espiritual, com o embate entre essas duas cidades, a cidade do homem e a cidade de Deus. E aí as cidades desejam nos recrutar para servi-los. Sabia disso? A cidade dos homens e a cidade de Deus está recrutando soldados. Quando você quer servir a sua carne, quando você quer folgar, pensa só no seu umbigo, é egoísta e orgulhoso, vaidoso, avarento, você não diretamente, talvez no seu pensamento, está servindo a cidade dos homens, ou do maligno, vamos dizer assim. Por trás tem um maligno, que tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, está servindo quem? Maligno. Então a cidade dos homens tem luxúria, a cidade dos homens tem ostentação, a cidade dos homens tem prazer, a cidade dos homens tem prazer fácil, a cidade dos homens tem luxúria, tem vaidade, tem orgulho, tem opressão, tem egoísmo, é só o eu no centro. A cidade de Deus aleluias, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A cidade de Deus venha o teu reino, o Senhor é rei, eu sou súdito, eu sou servo, o Senhor é Senhor da minha vida. Isso é a cidade de Deus, isso é cidadão do céu.
Essas cidades desejam recrutar-nos para servi-las. A realidade subjetiva aqui é que os seres humanos podem ser modificados, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Por quê? Essa cidade da terra, por exemplo, tá? Por exemplo, o consumismo. A cidade dos homens diz para nós assim no comercial de carro: você não é feliz com o carro que você tem. Subjetivamente, tá? Aí ele mostra aquela família bonita subindo aquela serra, aquele pôr do sol maravilhoso. Ele sai da SUV, aquele carro mais alto, né? SUV e tal, top, Land Rover pra lá. E aí sai aquela família sorrindo, feliz. O que ele vendeu para você? Ele vendeu alegria. Ele está vendendo para você o quê? Satisfação. Ele está vendendo para você o quê? Tudo que você sempre sonhou. Férias, família, alegria, prazer. Mas se você deixar o seu carro e você comprar um outro carro, você vai ter isso? Não, aquilo é só um comercial. Por que os comerciais de cerveja, de bebida alcoólica, sempre tem que ter mulher? O que tem a ver mulher com bebida? Tudo a ver. Tudo a ver. O que o homem, subjetivamente, ele coloca dentro da cabeça do homem ou da mulher? No comercial. Cerveja, o córtex cerebral. Ele vai sair do eixo, do lugar. Você não vai pensar sobriamente. Você vai ter alegrias, prazeres, diversão nas baladas da vida. Então, talvez inconscientemente, ele está vendendo para o seu cérebro, para o cérebro das pessoas, que ele está tentando atrair para consumir, que aquela vida é alegria, que aquela vida é prazer. Então, no consumismo e outras coisas, eu estou usando um exemplo. Quem está entendendo, irmãos? Um exemplo que eu estou usando. Ele está dizendo para nós, sempre, seu celular não é bom, compra esse que você vai ser feliz. Seu carro não é bom, compra esse que você vai ser feliz. E aí a pessoa vai lá e pensa, olha, quando eu crescer, o adolescente, né? E eu tiver 18 anos e tirar minha habilitação, aí eu vou ser feliz. Aí cresce, 18 anos, tira a habilitação, não é feliz. Quando eu concluir a minha faculdade, a minha graduação, eu vou ser feliz. Concluiu a graduação e não é feliz. Agora, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí casou e viu que não é aquilo tudo. Era o príncipe encantado, era um princeso, né? Era a princesa, mas não é feliz plenamente. Ah, mas quando eu tiver filhos, tem filhos, uma alegria dentro da casa, amém, que bênção, mas não é plenamente feliz. Aí vem os netos e passou a vida em busca da felicidade, e a felicidade só encontra em uma pessoa, a felicidade só encontra em Cristo Jesus. Não se amolde, não seja volúvel, mutável, instável para o mal, mas para o bem. Olhe para Jesus, olhe para os seus exemplos e imite o Mestre. Esse é o discipulado. Eu olhar para Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu desejar o quê? Eu quero ser igual a Ele, a Jesus. Se eu for igual a Ele, eu vou ser mais feliz, mais feliz, mais feliz. Eu não preciso de mais um carro, eu preciso de Jesus. Eu não preciso de uma casa no Alphaville. É bom. Se Jesus quiser te dar, recebe. Mas eu preciso é de Jesus. É Ele que dá a verdadeira felicidade, alegria, prazer. Aleluias. Glórias a Deus. Influenciamos e somos influenciados. Sabia disso, irmãos? Nós influenciamos e nós somos também influenciados. Nós influenciamos e também nós somos influenciados, tá? Outro modo de dizer isso é que nós, seres humanos, somos sujeitos a influências, né? Por exemplo, lembre-se de que Jesus disse
que quando um discípulo é bem treinado, ele será como seu mestre. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre ou do seu senhor, mas todo que for bem instruído, bem ensinado, será como seu mestre. Ô glória! É por isso que o discipulado de Jesus não é assim, sentar, ensinar o que é batismo e o que é ceia e já batizar. Não. O discipulado de Jesus é antes, o discipulado de Jesus é durante e o discipulado de Jesus é depois. O que é isso? Ele recruta e diz, segue-me. Amém? Recrutou e disse, segue-me. Quando esses discípulos passaram a seguir Jesus com esse chamado, eles já estavam prontos? Não. Pedro, depois de 3 anos, Jesus ainda falou para ele, quando te converteres. 3 anos andando com Jesus. Agora você imagina, irmãos, discipulado não é pronto e acabado com 2, 3 aulas. Discipulado é uma vida, ensinando-as a guardar tudo quanto tenho ensinado. Ele falou assim, ó, ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ensinou e batizou, amém? Ensinou e batizou. Acabou o discipulado? Não. Ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho falado. Lá no Mateus capítulo de número 28, a partir dos 8 a seguir, você vai ver isso. Então, nós estamos e nós precisamos ser influenciados por Jesus. Todos, inevitavelmente, seremos influenciados por outra pessoa e assim influenciaremos outras pessoas. Por exemplo, até na pregação assembleana ele tem um estilo. É assim ou não é? Ainda mais nos anos 90, né? Nos anos 80 e 90, os assembleanos tinham um jeito de pregar. Tinha que impostar a voz. Meus amados irmãos. É assim ou não é? Era assim. Hoje já mudou um pouco, né? Mas, não podia falar que a sua voz está agora rachada que nem a minha, não. Você tem que falar assim, ó, meus amados irmãos. Ó, meu Deus. Então, tinha uma sequência de estilo de pregação. E normalmente o estilo de pregação era como um narrador de futebol, né? E com a voz bem forte. Ainda tem pregadores assim? Tem. E muitas vezes é do estilo mais da antiga, não é? E a gente, não estou fazendo uma crítica aqui, irmãos. Eu estou dizendo de um tempo, de um período, de um estilo. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Por exemplo, a igreja, uma determinada igreja neopentecostal, eles falam de uma forma e todos os seus liderados, seus obreiros, falam da mesma forma. É assim ou não é? Até o jeitinho da mão, né? Meus amigos, minhas amigas, não é? Até o jeitinho da mão, eles falam iguais, não é? E aí, meus irmãos, é um estilo. Agora, você imagina se a gente olhar para Jesus e falar assim, quero ter o estilo de Jesus, o jeito de Jesus, amar igual Jesus, ter paz igual Jesus, ser alegre igual Jesus. Ô glória! Você imagina, irmão? E aí, e para o mal? Tem influência para o mal? Tem. Tem uns que quando o Ronaldinho fez aquele corte assim, né? Corte feio, na Copa de, acho que foi 2002, né? Foi 98, né? Depois, então fez aquele corte assim, nossa, irmão. E aí, a criançada todas com aquele corte. Foi assim ou não foi? Aí aquele fez um moicano, né? Fez um moicano. Galerinha toda de moicano. Não é só aquele negócio no meio aqui. É ou não é? Mas o Senhor não nos chamou para imitar a Anitta, hein, jovens? Meninas, Jesus não te chamou para ser igual a Anitta. Jesus te chamou para ser igual Dorcas. Oh, glória! Igual Maria, mãe de Jesus. Igual Esther. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então, olha aqui, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes.
Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí Enoque falou assim, eu tenho um que eu ando com ele colado. Ah, é, Enoque? É. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Oh, coisa boa. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso 6, diz assim, ó, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Olha aí. Já viu aquela assim, tô namorando com o menino do mundo, pastor, porque eu vou ganhar ele para Jesus. Você já viu isso, irmão? Tá evangelizando, dando um beijo na boca e evangelizando o rapaz do mundo. Hã? Jesus amado. Pode acontecer que esse rapaz se converta? Sim, eu conheço um que se converteu. Um na minha vida pastoral. Agora eu posso listar para você e talvez perder a conta. Trabalhando como secretário da igreja e tudo mais. Então muitas vezes a gente conhece muitos casos de que caíram em fornicação. Amém? Então, as pessoas à sua volta o influenciarão para o bem ou para o mal. E você, por sua vez, afetará as pessoas à sua volta para o bem ou para o mal. Nenhum de nós é uma ilha, isolado. Você se relaciona, sim ou não? Crente, você querendo ou não, você influencia. Você lembra do profeta passando? Oh, glória! Eu vejo que aquele ali é um homem de... Ela só via ele passando. Como que ela conseguiu notar que ele é um homem de Deus? Oh, aleluias. Oh, glória. Alguém diz para você assim, eu vejo uma luz na senhora, eu vejo... Né? Quando você está, é bem gostoso, é uma alegria, né? Eu sinto um negócio gostoso, né? Você tem uma luz, né? Você tem uma energia positiva. Você ouviu alguém falar assim? Não, é o Espírito Santo mesmo, é o Espírito Santo na minha vida. Eu sou de Deus. Aleluia, chegou a luz, meus irmãos. Oh, glória. Aleluia. Então, e também tem aqueles, né, que falam que talvez nem fala, né, o crente 007, que quando alguém descobre quem é ele, fala, você é crente? Você? Como você usará a sua influência? Como que você usará a sua influência, irmãos? A única questão que lhe resta é, como você usará a sua influência? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo na tua vida, o Espírito Santo te guia, você é diferente, você é cheio de Deus. Então, em qualquer ambiente que você chegar, na escola, na rua, na condução, na faculdade, qualquer ambiente que você chegar, você é diferente. Entrei no táxi uma vez, aí o taxista falou assim, olha ali quem está vindo ali, ó. Nossa, que gata, olha lá tal, olha lá e tal. E eu vi a aliança na mão dele. Aí virei o rosto para o lado. E aí ele se incomodou na hora e escondeu a mão aqui. Ô, irmão, você é crente, né, irmão? Ô, desculpa aí e tal. Você entendeu? Na hora ele escondeu a aliança. Você entendeu, irmãos? Como que a pessoa é? Depois eu comecei a falar de Jesus para ele, mas não precisou de eu falar nada, só a minha atitude ele já ficou todo envergonhado, a cara dele ficou vermelha. Porque ele queria que eu apoiasse, que eu mexesse, né? E tal. Você é diferente. Você está no grupo da empresa, alguém mandou lá um vídeo pornográfico lá, um vídeo lá adulto, ou muitas vezes com palavrão, alguma coisa, você fala, eu vou me retirar daqui porque isso não coaduna com o meu estilo de vida. E aí você já se retira dali, você já está se mostrando que você é diferente, mas o fato de você ser diferente, as pessoas vão falar assim, olha, não coloca isso aí não no grupo não, porque o irmão tá aí, hein? Ó, não fala palavrão que o irmão tá aí no grupo, hein? O servo de Deus aí. Ô, glórias! Como que você vai usar a sua influência?
Talvez você tenha pensado em si mesmo como alguém que exerce influência. Mas você exerce influência. Eu exerço influência. Exerce. Você foi criado à imagem do próprio Deus. E Deus é tão influente que até a reprodução de sua imagem exerce influência. Você é a imagem de Deus, meu irmão. Mas você nasceu para influenciar. Jesus te salvou para você ser influenciar e não ser influenciado. Você ser diferente no meio dos iguais. Mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo, você é diferente, crente. O que tem a ver isso com o discipulado, pastor? Tudo! Tudo! Porque discipulado é vida. Se você está falando de Jesus para alguém lá na sua empresa, alguém está notando o seu comportamento, a sua vida fala mais que as suas palavras. O nosso comportamento fala mais do que as palavras que nós dizemos. Se nós não firmarmos o nosso comportamento com as palavras que saírem da nossa boca, não vai ter autoridade quando nós abrimos a boca para falar. Não vai ter autoridade. Sua vida impacta as pessoas à sua volta? Mesmo que você esteja no fundo do poço ou não sinta respeitado pelas pessoas que o cercam. Mas você está sendo influência, mesmo que as pessoas não gostem de você. Mas no fundo vai ter que entender, vai ter que ver. É uma serva de Deus, é um servo de Deus, é diferente. Não gostaram de Daniel, prepararam para ele uma cova, mas eles teve que saber que Deus é o Deus que também fecha a boca dos leões. Prepararam uma fornalha para aqueles 3 jovens, mas eles tiveram que ver lá dentro da fornalha o 4º homem que andava com eles. Tem aqui comida, Daniel, tem aqui comida, tem coisa boa. Ananias, Misael, Azarias, Daniel, aqui tem iguaria do rei, aqui tem tudo bom e do melhor, oferecido aos deuses aqui. Não vamos tocar nessa comida, nós não vamos se alimentar, nós só nos dá legumes, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar desnutridos, não me dá legumes. Ao cabo de 10 dias eles estavam mais fortes, mais robustos, mais fortalecidos que os outros, e eram 10 vezes mais sábios e mais doutos que os outros. Oh, aleluias! A mulher de Potifar chega para José e fala: aqui é assim, José, aqui é Egito, você não está na tua terra não, José, deita comigo. Mas o Deus que eu sirvo que está lá, ele também está aqui comigo. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu estou no Egito, mas não sou do Egito. Eu estou no Egito, mas não sou do Egito. Aleluia! Glória a Deus. Considere como Pedro instruiu os servos dos senhores maus ou as mulheres de maridos incrédulos. Olha lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 ao 20. Servos, os escravos, hein? Os escravos. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, e não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que o mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso, mas se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Até o servo, até o escravo, ele está obedecendo e sendo submisso ao seu Senhor. E aí enquanto ele obedece o seu Senhor, mesmo que ele é mau, mas ele está glorificando a Deus. Até o teu patrão, a Bíblia diz: obedece os teus patrões, seja irmão servos. Até para que os seus senhores, daqueles que estão acima de você, trabalhe para eles como se estivesse trabalhando para o Senhor, para Deus. Então não cozinhe galo.
Não leve caneta, folha de sulfite, sabão em pó, mistura da casa da patroa. Não leve resto de material se o teu patrão não liberou para você. Se ele liberou, amém. Amém, irmão? Agora, se não liberou, não leve. Seja justo. O atributo comunicável de Deus, justiça. Ele é justo e os seus servos são justos também. E aí, 1 Pedro 3:1. Mulheres, do mesmo modo, cada um de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Olha aí. O marido não é crente, ou até crente, mas é só atribulado até umas horas. Que tem uns que é assim, irmão, vão para a igreja, mas só Jesus. Tem uns que vêm para a igreja, mas não é igreja ainda. Entendeu? Precisa de uma transformação, precisa de uma regeneração, precisa ser salvo. Mas eu creio que aqui Deus pode fazer. E aí, a Bíblia diz assim, quietinha. Amém, irmã? Não adianta discutir, brigar. Não adianta. Eu não estou falando de agressão física. Abusos e agressões se resolve com 190. Amém? Amém, irmão? 190. Ah, mas só foi um murrinho de amor, pastor. Nem me chama, irmão. Já chama logo a polícia. Já chama a polícia. E se tiver alguém bem longe para tu ir, vá para longe. Escape por tua vida. Ah, mas só foi um murrinho de amor. A Bíblia diz aqueles, tem homens rudes. Sabe Nabal? Nabal? Irmão, é linda a história, né? Abigail. Davi guardou a terra de Nabal, as ovelhas de Nabal, o gado de Nabal. E na hora que Davi estava com fome, com seus soldados, ele pediu comida. Um homem fazendeiro, rico! Rico! O homem não quis dar comida. Aí Davi falou, peraí que eu vou resolver. Davi, né? Peraí que eu tô subindo lá para conversar com ele, com a espada já desembainhada, né? Olha lá, tem uma conversinha no pé do ouvido dele lá, com essa espada afiada aqui. Ah, é? No meio do caminho, quando a Abigail sabia que ele ia lá matar toda a casa dela, que Davi ia matar, ela vem com o jumento abarrotado de comida, do bom e do melhor, sem o seu marido saber. Agiu com prudência. Ela poderia falar assim, eu vou sair com meus filhos. Já estou sabendo mesmo que ele vai vir. É providência de Deus. Talvez ela já ia sair cantando, livre estou. Não, irmão. Ela pega o jumentinho e vai, chega, se dobra perante o rei, que é o futuro rei, e fala, rei, eu sei que o senhor vai ser rei. O que Deus tem preparado para você é maravilhoso. Não faça isso. Não se manche por causa desse homem. Não faça isso. Davi viu aquela mulher. Davi ficou encantado. Falou, como? Enquanto isso eu estou com uma tribulada em casa, né? Que foi dada até a outro, não foi? Foi dada até a outro, né? A Mical. E essa mulher é uma bênção, essa é uma serva de Deus, apaziguou o coração de Davi, E ela voltou para casa e Davi deixou do seu intento de matar. Mulher sábia. E aí quando ela chega, tá ali, mesmo sofrendo, calada. Aí Deus fala assim, agora eu vou agir. 10 dias, Deus matou Nabal. A Bíblia diz que Deus matou Nabal. E aí Davi foi lá visitar a viúva, né? Que Davi não era bobo nem nada. Né? Davi foi lá visitar a viúva. Mas irmão, ganho sem palavras.
uma verdadeira serva de Deus. Não é aquela que faz greve em casa, não. Ó, chegou a casa arrumadinho, os bagulhozinhos assim, as meia dúzia de meninos, né? Os barrigudinhos, tudo bem arrumadinho, já tudo banhado. Mas muitas vezes o marido chega em casa, o camarada já é alcoólatra, é brabo, irritado, briguento. Aí os menininhos tudo com catarro descendo no nariz aqui, o outro todo sujo, cheio de terra, sabe? O outro sumiu pro meio do mundo, não voltou ainda, a comida não tá pronta, e aí a casa toda revirada, aí o camarada já chega brabo, querendo quebrar as coisas. Agora, ó, a mulher sábia, oh glória. E aí Deus fala, eu vou agir. Oh, aleluia. Santifica o marido, só a sua conduta, o seu jeito. Ela ganha sem palavra, com a sua atitude. Oh, aleluias. Ambos exercem influência por meio da sua fidelidade. Mulheres de maridos não cristãos. Pedro diz que podem ganhar o marido sem palavra alguma pela conduta de sua vida. E o exemplo para cada é Jesus Cristo. Por meio do seu sofrimento, ele trouxe cura e ele trouxe vida. 1 Pedro 2, 21 e 25. Para isso foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum. Foi achado na sua boca ao ser insultado. Nenhum engano foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fostes sarados. Porque viveis como ovelhas desgarradas, para agora retornastes ao pastor e bispo, ou o pastor das vossas almas. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O Deus que se fez homem, o rico que se fez pobre. Oh, glória. Aquele que é o Todo-Poderoso, ele veio à terra, sofreu escárnio, ele esvaziou a si mesmo da sua glória, não da sua divindade, e veio à terra, aleluia, e morreu por nós, sofreu injúrias, calúnias, cusparadas, várias vezes foi esbofeteado, ele recebeu uma coroa de espinho, mas ele merecia uma coroa muito superior à de ouro. Desde lhe darem um cetro, lhe deram uma cana na cabeça, com a cana na cabeça, e desde lhe darem um trono, lhe deram uma cruz. Mas ele morreu em nosso favor, em nosso lugar, ele pagou o preço, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele deixou o exemplo para nós, e ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de quem? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em outras palavras, você exercerá influência por meio dos dons que Deus lhes concedeu quando criou. Porém, mais que isso, você poderá contar com a influência do Evangelho. E, surpreendentemente, o impacto do Evangelho na vida das pessoas não acontece apenas por meio de seus pontos fortes, mas também pelas suas fraquezas. Você sabia disso, irmão? Já estou encerrando. Você sabia disso? Que muitas vezes a gente não quer demonstrar a fraqueza. É ou não é? A gente quer esconder nossas falhas. E amizade demais, relacionamento demais, comunhão demais, que aqui é comunhão, aqui é uma família. É família. Irmãos, aqui é uma família. Isso aqui é uma família. Nós temos o mesmo Pai, que é Deus, nós somos uma família. E muitas vezes as pessoas não querem relacionamento com a família de Deus, comunhão com os irmãos.
porque querem se fechar no seu mundo e se ilhar, porque não querem demonstrar as suas falhas. A gente se irrita de vez em quando, irmão. A gente falha. Mas também o ato de pedir perdão é um exemplo de um verdadeiro cristão. O ato de se humilhar e falar, eu errei, me perdoa. Também isso é cristianismo. Reconhecer as falhas, as fraquezas, as debilidades. Viu? Isso também é ser cristão. Deus age dessa maneira para que o poder dele seja demonstrado mediante nossa fraqueza e ele receba toda a glória. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te faz. Senhor, tira o espinho, a minha graça te basta. Senhor, olha essa fraqueza, a minha graça te basta. Olha essa enfermidade no meu corpo, Senhor, eu oro, pessoas são curadas, e olha eu aqui, a minha graça te basta. Mas, Senhor, eu sou um servo teu e passo por essa dificuldade financeira. Minha graça te basta. Tantas dificuldades que nós temos, né? Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Senhor, eu sou tentado nesta área. Mas enquanto você está sendo tentado, eu não estou falando que você vai cair ou que você caiu, não. Eu estou falando que enquanto você está sendo tentado, você que é um crente fiel a Deus, você está orando mais, buscando mais. Porque você sabe que se você vacilar, você vai pecar, você vai cair. Mas você está ali na fiação, você está ali na comunhão, você está ali na intimidade com Deus. Aleluias. É isso, irmãos. Assim, mais uma vez, você exerce influência. Como você a usará? A influência que Deus te deu, como que você vai usar? Quando passar desta vida para a eternidade, o que terá deixado na vida de outras pessoas? Sabe a irmã Helena, viu, irmã Paloma, Helena, viu, irmã Maria Neves? A irmã Kelly, as irmãs que estão aí com uma pessoa, cuidando de uma pessoa, os irmãos também que ficaram responsáveis por cuidar. Sabe essa pessoa que você manda uma mensagem no WhatsApp? Que você manda um versículo bíblico? Que você pergunta se está bem? Que hora que você ora por essa pessoa? Pessoalmente, ou até mesmo nas madrugadas, ou durante o dia, você está apresentando a Deus essa alma, essa pessoa? Sabe essa pessoa que você traz para a igreja, ou que até mesmo você está falando de Jesus, ou que trabalha com você e que vê seu comportamento e gosta de você, e você está ali conversando, e você está ali falando de Jesus nas oportunidades. Lá no céu tem uma recompensa. Por mais que Jesus te tirar da terra hoje, mas você deixou uma influência de Cristo na vida dessa pessoa. Você deixou a marca de Cristo na vida de algumas pessoas. Oh, aleluia. Que marca que você tem deixado nas vidas das pessoas. Que influência você tem deixado no lugar que você tem passado. Na sua casa, na sua família, na sua parentela, no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, no meio dos seus colegas, da empresa que você trabalha. Quando passar pela vida, da vida para a eternidade, o que terá deixado na vida de outras pessoas? E para nós encerrarmos, de acordo com a Bíblia, um discípulo de Cristo discipula outros, ao ajudá-los a seguir a Jesus. Então, se você quiser anotar isso, de acordo com a Bíblia, vírgula, um discípulo de Cristo discipula outros ao ajudá-los a seguir Jesus.
É assim que você está exercendo a sua influência? Ajudando pessoas a seguir Jesus? Eu quero saber se Jesus pode contar com você. Amém, irmãos? Tem algumas mãos levantadas. Jesus pode contar com você? Eu quero fazer um desafio com a igreja para me orar. Eu ia entrar aqui no livro de Atos, mas é impossível. A gente vai ter que ter um outro dia de estudo. Mas eu quero ensinar o livro de Atos para os irmãos. Mas, irmãos, eu quero fazer um desafio a vocês. Nós vamos sair para fora. Nós vamos sair das quatro paredes. Nós já saímos no evangelismo no segundo sábado. Todo segundo sábado, das 10 às 11h30, de porta em porta. Anote isso na sua agenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os líderes, obreiros, membros, todos os irmãos. Mas também, irmãos, nas sextas-feiras, nós vamos marcar aqui. Eu sei que nós temos diversos trabalhos, mas nós vamos marcar grupos de discipulado nas casas. Nós vamos orientar os irmãos. E vai sair daqui da igreja diversos grupos para as casas para ensinar a Bíblia. Não é um culto comum, mas é discipulado. Amém, irmãos? Abrir a Bíblia e ensinar o Evangelho, ensinar a seguir Jesus. E nós vamos criar diversos grupos aqui, pequenos grupos nas casas. Em diversas casas vai ter esse pequeno grupo. Você pode ser um multiplicador. Você pode ser alguém que vai influenciar o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente. Mas precisa de pessoas que desejam ser discipuladas, ensinadas. Você pode fazer essa ponte. Você pode dizer assim: olha, você aceita um estudo bíblico na sua casa? Você aceita um estudo bíblico no seu lar, na sua casa? Talvez pode começar até na sua casa, meu irmão, mas tem que ter pessoas lá que não conhecem a Cristo. Não adianta só ir lá ensinar crente. Quem está entendendo, irmãos? O nosso foco é ensinar novos convertidos, ou pessoas que estão começando na fé, ou pessoas que estão afastadas, ou pessoas que estão fracas na fé, ou pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas querem conhecer mais de Jesus. Amém? Então, se você desejar tanto no seu lar, ou se você conhecer alguém que deseja estudo no seu lar, na sua casa, os nossos irmãos que estão responsáveis por uma alma, por uma vida, vocês podem fazer essa ponte. Você quer um estudo bíblico no seu lar, na sua casa? E aí vai pessoas preparadas, que vai ter várias equipes aqui, preparadas, para poder ir para os lares, para ensinar o evangelho, a palavra. Não vai ser demorado, amém, irmãos? Não é demorado, não é para comer, não vai lá para comer, amém? Não, nós não vamos para comer. Nós vamos fazer o quê? Ensinar a palavra de Deus e orar pela sua família. É isso. Você quer? Quero. Você pode ser uma ponte. Se você pode passar para mim, nós vamos montar a equipe, vamos fazer uma reunião, montar as equipes e nós vamos começar os pequenos grupos dos lares. Tá bom? Todas as sextas-feiras nós vamos fazer essa multiplicação nos lares de discipulado nas casas. Nós vamos ensinar sobre Jesus. Amém, irmãos? Sobre o evangelho. Oh, glória. E eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas e essa igreja será saudável. Você crê assim, meus irmãos? Uma igreja saudável tem ensino da palavra de Deus. Uma igreja saudável tem exposição das escrituras, ensino da palavra de Deus. Uma igreja saudável tem discipulado, tem evangelismo. Uma igreja saudável tem disciplina. Uma igreja saudável tem vida de oração. Oh, glória. E essa igreja, Deus está tornando-a saudável mais e mais. Você quer assim? Amém? Então fiquemos de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora.
É um período rápido, é menos de meia hora, porque já passou alguns minutinhos. Mas eu quero que você me ajude nesse propósito, em nome de Jesus. Essa oração que nós vamos fazer